Bom dia, fuzinistas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série, inicialmente de 30 dias, onde todos os dias às 7 horas da manhã em ponto, eu vou estar sentando aqui com vocês e conversando um pouco mais sobre o universo da vidrofusão. O meu objetivo aqui é esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da técnica e até mesmo ajudá-los, seja a migrar do forno para a múfla, da múfla para o forno, ou até mesmo iniciar utilizando as duas ferramentas. Como a gente bem sabe, são duas ferramentas, as ferramentas mais conhecidas, pelo menos, em que se é possível trabalhar a vidrofusão. Que, para quem não sabe, a vidrofusão nada mais é do que a união de dois ou mais pedaços de vidro utilizando a alta temperatura. E essa daqui, pessoal, é uma série que, diferente dos outros vídeos do canal que tem toda uma edição para deixar ele mais atrativo, esse daqui é um pouco diferente. Basicamente, eu ligo aqui a câmera e falo com vocês mais crua sobre assuntos relacionados à vidrofusão, de forma mais informal, sobre assuntos relacionados à vidrofusão. Basicamente é como se a gente tivesse se encontrado em algum lugar e a gente estivesse conversando tete a tete assim sobre o assunto. Então aqui não tem corte, não tem edição, não tem aqueles frufru que geralmente eu coloco nos outros vídeos normais aqui do canal. E outra coisa que é bem diferente dos outros vídeos é o horário, que esses aqui saem todos os dias às 7 horas da manhã, enquanto os outros vídeos saem mais para o final da tarde. E assim, pessoal, aqui eu quero falar sobre um tema que é muito importante para quem está iniciando na vidrofusão e até mesmo para quem já é iniciado, que é sobre os ciclos de cozedura e sobre a importância de entender como que ele funciona. Ou seja, essa daqui é uma etapa que todo artesão na vida, seja na vidrofusão, até mesmo que artesãos que trabalham com argila, com cerâmica, com porcelana, eles têm que entender perfeitamente para que nada de errado aconteça com eles. Porque, por exemplo, vamos supor aqui que na porcelana, se você sobe a temperatura muito rápido, ou seja, faz esse ciclo inicial de rampa de temperatura muito rápido, aquela peça que você inicialmente colocou para que ela saísse inteira no final do processo, pode ser que apareçam algumas trincas nela. E aí tem todos os motivos do trabalho com a cerâmica para que isso pudesse acontecer. Já aqui no trabalho com vidro, a mesma coisa pode acontecer também. Caso você prepare uma peça, imagina só, você preparou toda uma peça, fez todo um planejamento, pigmentou, né, montou ela no forno e não, ou até mesmo na múfla, e não se atentou nas rampas e patamares, qual que eram as melhores rampas e patamares para aquela peça que você estava criando, pode acontecer e as chances são muito grandes que isso aconteça de lá no final do processo, ou até mesmo em meados do processo, a sua peça vir a quebrar, ou até mesmo, dependendo do caso, literalmente estourar dentro da peça, ou no pior dos casos, da múfla. Inclusive, se eu não me engano, semana passada, em alguma dos nossos encontros aqui da manhã, eu falei um pouco mais sobre essa questão de peças estourarem ou até mesmo quebrarem dentro do forno e da múfla, os prejuízos que podem acontecer. Caso você não tenha acompanhado, foi um dos primeiros vídeos aqui dessa série. E pessoal, como sempre, eu estou aqui com uma colinha para mim não esquecer, porque eu aprendi, né, que se eu não anotar aqui eu vou acabar esquecendo, por mais que o assunto aqui seja, esse quadro foi pensado para mim falar sobre vidrofusão de uma forma bem fluida, se eu não anotar aqui alguns pontos eu vou acabar esquecendo, como eu já esqueci em alguns outros pontos anteriores. Então assim, pessoal, vamos lá, o que seria esse ciclo de cozedura? Para quem não entende, pessoal, para quem está chegando aqui agora, eu sempre dou uma certa introduzida no assunto, explico o que é, para que tanto vocês que estão entrando agora, quanto as pessoas que vão entrar posteriormente, entendam perfeitamente do que eu estou falando. Muitas outras pessoas também fazem isso, aqui não vai ser diferente. Então, o ciclo de cozedura dentro da vidrofusão são todas as etapas de subida de temperatura e também patamares, ou seja, subida é uma variação de temperatura. Na subida é de uma temperatura mais baixa para uma temperatura mais alta. Então vamos supor, um exemplo de subida de temperatura é uma etapa em que a peça sobe da temperatura ambiente até, sei lá, 450 graus. Essa daqui é uma etapa, uma rampa de subida. E o que são os patamares? É a permanência na mesma temperatura por um determinado tempo.
É claro que a rampa também você consegue controlar o tempo, principalmente se utiliza forno com controladores, e no patamar, nos patamares também você consegue controlar os tempos. Vamos supor aqui uma peça simples de se fazer, onde é utilizada poucas etapas, só para que você entenda perfeitamente, para a gente finalizar essa apresentação aqui do que são as etapas, são as gemas. Eu já fiz lá nos primórdios do canal alguns vídeos explicando algumas peças que eu utilizei, que para a produção delas eu utilizei gemas. E para produzir as gemas, gemas de vidro, não é gema de ovo não, tá? É gema de vidro. Para produzir essas gemas é necessário também submeter o vidro a alta temperatura. No caso, as que eu faço, eu também faço uma fusão de duas ou mais plaquinhas de vidro. Então eu coloco aqui, sei lá, faço um sanduíche com duas placas de vidro, subo, preparo, coloco as peças dentro do forno ou até mesmo na mufla. Vou falar aqui o forno para ficar mais fácil. Monto as pecinhas, organizo as peças dentro do forno que está na temperatura ambiente, fecho ele, vou lá no painel e coloco a primeira programação. No caso, se eu quero, como são peças pequenas, eu sempre faço uma rampa já direto para a temperatura de fusão. Então eu coloco lá, é como se eu estivesse falando para o forno. Eu quero sair dessa temperatura que você tá, que o forno tá, para uma temperatura mais alta, aquela temperatura final, que seja 840 graus, por exemplo. Quando você chegar nessa temperatura de 840 graus forno, eu quero que você permaneça nela, e aqui é o patamar. Permaneça nela por X tempo, até que aí eu coloco o tempo necessário para que uma gema seja criada. Tá, aí o forno chegando na temperatura, ele vai permanecer nela por determinado tempo. Após esse tempo, se for um forno de somente 3 etapas, ele vai desligar. E aí eu tenho que me atentar na descida de temperatura para controlar também a descida de temperatura, para que não aconteça nada de errado com as minhas peças. Então essas são as etapas: rampa de subida, patamar, se também tem as rampas de descida, e patamar é a mesma coisa, independente se a temperatura vai estar subindo ou vai estar descendo. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro aqui o que é o ciclo de cozedura, para a gente poder passar aqui para uma próxima etapa aqui dessa explicação. Se ficou claro, deixa aqui nos comentários. Ficou claro sobre o ciclo de cozedura? Se tem alguma dúvida, deixa aqui também uma dúvida sobre esse assunto aqui, que mais para frente eu volto aqui e tiro ela para vocês. Então, assim, estou olhando aqui por conta da colinha. Como eu já expliquei, esse ciclo de cozedura, ele acontece tanto na mufla quanto no forno de alta temperatura. Com o forno de alta temperatura é mais fácil para ser explicado, por quê? Porque como existe um painel lá que tem todo o gráfico, ele ilustra qual que é a temperatura atual dentro do forno, para isso, e isso faz com que você tenha um melhor controle. Na mufla já é um pouco diferente, porque basicamente você coloca ela, prepara a peça na mufla, fecha ela, leva para o micro-ondas e inicia-se os tempos com base no micro-ondas. No micro-ondas não existe, pelo menos nos que eu conheço, não existe nenhuma forma de você medir a temperatura direto no micro-ondas, a temperatura interna dele direto no aparelho micro-ondas. E mesmo que existisse, como a mufla ela funciona como uma espécie de conversor das ondas do micro-ondas em calor bruto para qualquer coisa que esteja dentro dela. Falando aqui do universo da vidrofusão, o vidro, mesmo que o micro-ondas conseguisse medir a temperatura interna, provavelmente haveria uma discrepância, uma diferença muito grande entre a temperatura que ele está medindo fora da mufla e a temperatura que ele está medindo dentro da mufla. Um exemplo disso é que quando a peça está em seu estado de fusão, ou seja, já está incandescente dentro da mufla, enquanto no interior da mufla pode estar ali uma temperatura superiores ou muito próximas a 900 graus, fora dela está em meados de 70, 80, 100 graus. Temperatura baixa, entre aspas, o suficiente para você conseguir manusear a mufla utilizando uma luva de algodão. Ou seja, voltando aqui ao micro-ondas, se existisse uma forma de controlar, de medir a temperatura interna do micro-ondas no próprio aparelho, provavelmente existiria sim essa diferença. Mas com a mufla, voltando aqui ao ciclo de cozedura, com a mufla você também consegue realizar o ciclo de cozedura perfeitamente,
fazendo com que a sua peça passe por todas as etapas de forma segura, sem ao menos entender, saber qual que é a temperatura interna da mufla. Porém, para isso você requer de um conhecimento básico, básico não, um pouco mais aprofundado sobre o funcionamento da mufla e também e também uma certa prática em realizações de projetos. O que seria isso, essa prática em realizações de projeto? À medida que você inicia uma queima, a primeira vez, utilizando a mufla, provavelmente você parte de um ciclo já existente. Você vai iniciar, por exemplo, nos cursos que eu ministro, tanto Fusão Perfeita, o Manual Completo da Mufla, o Bijuteria de Valor e também o Vidrofusão Arte no Micro-ondas, inclusive o link deles estão aqui na descrição. Eu explico exatamente como que você deve fazer, mesmo que você nunca tenha realizado nenhuma fusão. Por quê? Eu explico para você, inicia dessa forma. Como eu não sei qual que é a sua variável, com base em micro-ondas, mufla, matéria-prima e até mesmo conhecimento na área, como eu não tenho certeza de quanto você sabe dessas 4 variáveis aqui, eu criei uma forma bem simples de se entender para que você possa devagarzinho encontrar as suas próprias variáveis. Então vamos supor que num ciclo, na mufla, vamos supor que eu quero fazer a mesma jujuba, a mesma gema. Enquanto no forno eu utilizei somente, para fazer uma gema simples, 3 etapas, subida, patamar e descida, na mufla você provavelmente vai precisar inicialmente de mais algumas etapas até você conseguir encontrar as suas próprias variáveis, com base nesses 4 pontos que eu te falei. Mufla, micro-ondas, conhecimento na área e matéria-prima. Encontrando essas variáveis, chancelando quais são as suas variáveis, aí sim você pode realizar uma queima em somente 3 etapas. Somente a subida, um patamar, ou até não, dependendo, você não precisa realizar o patamar e a descida. Não realizando o patamar, você sobe, a temperatura vai subindo, chegou num determinado ponto em que você já pode pausar o micro-ondas para ver como está o estado, somente para você ter certeza, teve certeza lá que a peça já fundiu, simplesmente fecha a mufla, retira ela do micro-ondas. E aí sim, a gente tem somente uma queima em 2 etapas. Tá bom? Mas aqui os processos de queima não são o foco aqui no vídeo. O foco aqui são os ciclos de cozedura. Então assim, como que funciona, qual é a diferença entre um ciclo de cozedura utilizando o forno e um ciclo de cozedura utilizando a mufla? Basicamente, pessoal, a peça ela vai atingir as mesmas temperaturas. A mufla, a peça vai subir um pouco mais a temperatura, mas basicamente, falando aqui somente de uma fusão simples, não precisa se entender muito sobre, como que é que eu posso falar? Sobre essas diferenças de temperatura entre o forno e mufla, mas sim em relação ao tempo. Por quê? Porque enquanto no gráfico, aqui falando do gráfico em si, enquanto no gráfico que a gente visualmente disponibiliza para seja os alunos, até mesmo seguidores aqui do canal, tem muitos vídeos em que eu disponibilizei o gráfico de queima, que utilizando o forno você tem um controle maior entre a temperatura que vai chegar e o tempo que vai ficar, como eu expliquei anteriormente, o forno é possível você fazer isso. Com o gráfico do forno é mais fácil para a pessoa seguir. Por quê? Diferente da mufla, não vai precisar de um estudo mais aprofundado sobre qual que é as variáveis dele. Você basicamente pega um gráfico, se a peça for do mesmo tamanho, utilizando o mesmo vidro, e o forno for semelhante entre o gráfico que eu te passei, entre o meu forno, vamos supor, entre o meu forno que eu estou te passando o gráfico e o seu forno, que vai utilizar o mesmo gráfico que o meu, você consegue tranquilamente utilizar o mesmo gráfico de queima, que no caso é o ciclo de cozedura. Então, enquanto lá tem, por exemplo, eu posso falar para o forno, quero que saia da temperatura ambiente, espere cerca de 15 minutos até chegar em 450 graus. No 450 graus eu quero que você crie um patamar para toda a temperatura da peça, para a temperatura interna do forno ser a mesma entre o espaço livre e a peça, para que não aconteça
nenhuma diferenciação de temperatura. Então eu quero que você permaneça em 450 graus, sei lá, por 15 minutos, depois faça uma nova subida para 530 graus, fique mais um determinado tempo, depois eu quero que você suba de novo até a temperatura de fusão, fique um determinado tempo, depois você pausa a queima até a temperatura cair até, sei lá, 530, inicia-se um novo patamar em 530 por determinado tempo, depois desse tempo pode desligar e a peça vai resfriar normalmente dentro de você, forno. Então percebe que existe um controle muito maior em todas as etapas quando se utiliza o forno. Quando se utiliza a mufla, o ciclo de cozedura, o gráfico de queima é um pouco diferente. Por quê? Porque assim, ó, no meu caso, pessoal, vou falar aqui, ó, iniciantes na vidrofusão utilizando a mufla. Isso aqui é muito importante para vocês. Se você está iniciando, o maior erro que você pode cometer é pegar as variáveis de alguém e utilizar essas mesmas variáveis como se fossem suas. O ciclo que eu vou passar aqui é com base nas minhas variáveis, minha matéria-prima, meu conhecimento na área da vidrofusão e também conhecimento bem mais aprofundado sobre o funcionamento da mufla, inclusive como que eu vou turbinar a minha mufla. Eu faço isso nas minhas. Se você tem uma mufla, entre aspas, normal, pode ser que o tempo dela seja muito diferente comparado à minha. O tamanho da mufla, meu conhecimento na área, o meu micro-ondas e a minha matéria-prima. Essas são as quatro variáveis que você tem que entender para você criar os seus próprios ciclos. Aqui eu vou passar os tempos aqui com base nas minhas próprias variáveis. Então assim, ó, vamos supor que eu quero fazer gema. Vou continuar aqui com a gema. Então gema, para quem não sabe, são umas pecinhas menorzinhas assim, ó, cerca de 1 centímetro, ou até, às vezes até maior, mas eu gosto delas pequenininhas. É 1 centímetrozinho de circunferência, ou seja, redondinha. As jujubas têm da mesma forma, só que elas são um pouco mais esticadinhas, semelhante a uma jujuba normal. Então eu inicio o tempo com 3 minutos, depois 3 minutos, depois, se necessário, 2 minutos, depois mais 1 minuto, e aí eu já tenho uma quantidade X ali de gemas já prontinhas. Depois desse ciclo, eu retiro a mufla e coloco para fazer resfriamento. Então, basicamente aqui, ó, resumindo não, falando aqui de uma forma mais aprofundada, eu corto meus pedaços de vidro, pigmento eles ou não, monto o sanduíche, ou seja, peça sobre peça, em cima da base da mufla, fecho ela, levo para o meu micro-ondas, inicio os tempos. Eu coloco lá. Lembra que não necessariamente você precisa entender sobre as temperaturas. Se você entender o fundamento geral por trás do uso da mufla, como utilizar, a temperatura, pessoal, vai por mim. Dentro da vidrofusão é o de menos. Eu jogo até dizer que é perca de tempo tentar focar em entender a temperatura que está lá dentro. Vendo que uma vez que você observa ali a peça, você já consegue saber se ela está ou não em estado de fusão. Então assim, ó, coloquei a mufla, programei lá 3 minutos, liguei, play. Aí o tempo vai correndo e não se preocupa que o micro-ondas não vai explodir. O tempo vai correndo, terminou o tempo, eu vou lá, desligo, faço uma observação num determinado ponto ali, depois fecho. Se eu vejo que há a necessidade de mais tempo, um tempo grande de 3 minutos ou até mesmo 4 minutos, eu coloco. Nesse caso aqui, mais 3 minutos. Coloquei mais 3 minutos, deu play, o tempo foi correndo, terminou. Observa ali, opa, a camada de aquecimento está acendendo, opa, eu já me programo para esse ciclo, essas etapas serem cada vez menores, até o ponto que eu observar que a minha peça já está totalmente fundida. Percebe que existe uma diferença gritante entre o ciclo de cozedura utilizando forno de alta temperatura e o mesmo ciclo utilizando a mufla, e um desses pontos gritantes é o tempo. Enquanto utilizando a mufla eu consigo fazer, sei lá, uma quantidade X ali de gemas no meu caso, uma fusão geralmente demora em média ali uns 10 minutos. Coloquei a peça,
fundiu. O restante dos uns 40, 35 minutos é somente o resfriamento da peça. Enquanto na mufla é somente 10 minutos, no forno de alta temperatura demora cerca de 1 hora e 20 por aí. Então, talvez um pouquinho mais. Essa diferença gritante se deve ao fato do espaço interno da mufla, além de ser menor, a temperatura interna dela ser bem mais alta do que no forno de alta temperatura. Mas enfim, aqui não é assunto para esse vídeo essa diferença de temperatura. Mas aqui, ó, continuando. Quais são, estou olhando aqui a colinha, quais são os riscos que envolvem a utilização de um ciclo errado, independente do forno que você está utilizando, seja um micro-ondas ou até mesmo um forno de alta temperatura. Se você errar no ciclo, existem consequências, digamos assim, principalmente se você errar para mais. Vou falar aqui basicamente um erro muito, mas muito simples de se acontecer, que é o não entendimento do ciclo de cozedura na utilização de pigmentos. Vou citar aqui um exemplo: pigmento vermelho, tem o amarelo, tem cores quentes. Pigmentos de cores quentes são os que eu, Evandrinho, percebo que existem mais assim esse problema entre os artesãos, principalmente iniciantes. Pegando aqui um pigmento vermelho, quando você faz a pigmentação da peça, tudo, independente do cor do esmalte, do pozinho, no final do processo, a pigmentação é vermelha. Então você faz ali a pigmentação, tudo, colocou no forno. Antes do pigmento atingir a coloração normal dele, que é o vermelho que você espera, ele primeiro ele escurece, como se tivesse dado algum problema nele, ele escurece, você não consegue ver nada de vermelho ali, é só um cinza escuro. Ele escurece, depois ele vai criando a tonalidade dele. Ele começa do escuro, do cinza, ele vai criando uma tonalidade mais avermelhada, até chegar no vermelho que você espera. Se você, por exemplo, utiliza um pigmento para queima baixa, sei lá, 760 graus a 820 graus por aí, isso pode variar muito de acordo com o fabricante, mas entre 760 e 820 graus, e utiliza-se uma temperatura mais baixa de fusão, ou seja, a fusão do pigmento começa a acontecer, o processo de vitrificação dele começa a acontecer por volta de 760. Se porventura você está utilizando ali somente 720, uma temperatura bem mais baixa, provavelmente o seu pigmento ele vai dar problema, vai aparentar alguns problemas, principalmente, que é mais comum, esse daqui que eu acabei de falar. Ele não vai chegar na tonalidade necessária, na tonalidade real dele, e quando a peça finalizar, ele vai estar mais escuro. Isso em relação à temperatura baixa. Agora, vendo que você está atingindo a temperatura ideal do pigmento, você tem que entender que ele também necessita de um tempo para que ele possa sair desse ponto escuro dele e chegar na tonalidade vermelha que você espera. Então vamos supor que o pigmento também é de 760 a 820 graus. Vamos supor aqui que você está fazendo uma queima, sei lá, a 780 graus, que é ali mediano as duas temperaturas. E você desliga o forno, ou o forno desliga antes de atingir o tempo correto de vitrificação do pigmento, ele também vai ficar com uma tonalidade muito escura. E com certeza, quando você tirar essa peça, você vai notar essa diferença, principalmente, e aqui que está o pulo do gato, mais ao centro da peça. Por que mais ao centro? Porque independente se você vai estar utilizando, seja um forno com resistência nas laterais, ou um forno com resistência no topo, geralmente as bordas da peça, que é onde se concentra menos vidro e está mais próximo da fonte de calor, seja em cima ou em cima, está nas bordas da peça e nos lados está mais próximo da fonte de calor, esses cantos eles sempre vão aquecer um pouco mais, fazendo com que o pigmento chegue no ponto ideal dele de fora para dentro da peça. É por isso que muitas vezes, se você é iniciante e já aconteceu isso com você, você pode observar na sua peça que geralmente está mais ao centro. E na grande maioria dos casos, tirando a parte
a probabilidade de ter sido sujeira na peça por conta da falta de higienização dela, pode ter certeza que foi erro ou na temperatura do pigmento ou no tempo do pigmento. Isso, pessoal, como eu expliquei um pouco no começo, um pouquinho atrás, é um erro simples de ser, talvez de ser até corrigido. Claro, você tem que ter um conhecimento mais aprofundado sobre a técnica. É um erro simples que pode acontecer se você utiliza uma temperatura mais baixa. Agora, e se você utilizar uma temperatura muito alta? Aí, meu amigo, minha amiga, a gente começa a ver uns problemas um pouquinho mais sérios. Como, por exemplo, deixa eu ver aqui na colinha, para mim não, como que é? Não esquecer de nada. Uma das coisas que pode acontecer, isso já aconteceu comigo, e eu demorei, eu já sabia qual que era o problema, mas eu demorei um pouco para assimilar uma coisa a outra. Foi quando a temperatura excedeu muito o ideal de fusão do vidro. E aí eu volto novamente lá atrás quando eu comecei. Quando eu comecei, como eu já expliquei em outros vídeos aqui do canal, eu comecei com um forno que ele não tinha um controlador. Ou seja, o cérebro do forno, entre aspas, era eu mesmo. Eu não era igual os de hoje, que é tudo automáticozinho, você pode falar para eles qual que é a temperatura que você quer, por quanto tempo você quer. Não, naquela época eu tinha que ficar ali observando o forno. Se eu não desligasse o forno, meu amigo, o forno ficava ligado e a temperatura continuava a subir até ele mesmo queimar. E já aconteceu várias vezes comigo isso daí. Então assim, eu montei uma peça, eu não lembro exatamente que tipo de peça que era, mas isso aconteceu várias vezes comigo. Um exemplo simples foi quando eu utilizei o forninho para achatar a garrafa, para planear a garrafa. Então eu peguei, cortei a garrafa, né, desmontei a garrafa, deixei as duas partes côncavas, levei para o forno e liguei ele. Só que eu acabei me distraindo, sabe lá com o que? Isso naquela época era comum e me distrair com muitas outras coisas. E o vidro passou muito do ponto. E aqui teve duas situações que eu gostaria de mencionar aqui para vocês. Uma delas, eu também já falei anteriormente sobre, foi que o vidro ele derreteu tanto a ponto de se fundir com a base do forno. Nessa época, a base do meu forno, eu tinha dois fornos. O terceiro foi eu que fiz, mas eu tinha dois fornos, onde um deles, a base, era de placa de fibra cerâmica, o outro deles, a base era de placa refratária, ou seja, placa refratária era mais resistente. Então, o mesmo exemplo ocasionou efeitos diferentes nos dois fornos. Na placa de fibra cerâmica foi pior, porque o vidro ele se fundiu com a própria placa de fibra cerâmica a ponto de quando eu tirei a plaquinha de vidro, parte daquela placa de fibra cerâmica estava grudada na placa, na plaquinha de vidro. E eu não consegui mais retirar. Moral da história, eu tive que pegar a plaquinha que estava como base do meu forno, a placa de fibra cerâmica, e virar para poder utilizar a parte reta dela de novo, porque eu já tinha estragado a parte de cima. No outro forno em que eu utilizei a placa refratária, o vidro ele também grudou na placa refratária. Porém, quando comparado à placa de fibra cerâmica, a placa refratária ela é muito mais resistente, é muito mais dura, digamos assim. Então, quem perdeu nessa briga foi a plaquinha de vidro. Por quê? O vidro ele se expandiu com a temperatura, grudou na placa. Só que durante o resfriamento o vidro ele retrai. E como a placa estava grudando, o vidro estava grudado na placa, ele não aguentou. Teve muitas partes dele que não aguentou essa tensão da retração e acabou quebrando. Então ficou muitos caquinhos ali grudados na placa. Mas nesse caso aqui, eu utilizando uma espátulazinha, eu consegui retirar, limpar a placa refratária e aí iniciar novamente uma nova queima. Diferente da placa de fibra cerâmica, que eu perdi um lado dela e tive que virar, a placa refratária basicamente eu limpei ela com uma espátula, passei novamente o caulim e vida que segue. Durou por muito tempo até... Eu não lembro se foi alguém que derrubou no chão e quebrou, ou alguém que ligou o forno rápido demais, a temperatura subiu rápido demais e ela acabou quebrando. Mas enfim, ela durou bastante tempo ainda. Outra coisa que
pode acontecer, já ia passando aqui para o próximo tópico. Outra coisa que pode acontecer quando você excede a temperatura pegando aqui como exemplo a plaquinha de vidro, é criar uma bolha. O vidro ele vai afinar, vamos supor, aqui é a plaquinha de vidro, a temperatura vai subindo, o vidro ele vai começar a afinar aqui no centro e vai começar a se concentrar mais nas bordas. Se a temperatura for continuar muito alta por um certo período de tempo, essa bolha que criou-se aqui no meio, ela vai estourar e o vidro praticamente ele vai criar, sei lá, não sei se é bem esse nome, mas eu vou falar esse nome aqui para ancorar esse nome aqui na cabeça de vocês. Vai criar um efeito rosquinha, que é criar, até a própria temperatura vai criar um vácuo no meio, essa bolha vai estourar e vai criar um espaço no centro, um espaço geralmente arredondado. E aí o vidro, esse espacinho do centro, vai começar a abrir e começar a andar pelas bordas. É claro que essa placa vai ficar muito, mas muito estranha e não vai dar mais para ser utilizada, porque além desse problema, ela pode vir com desvitrificação, pode vir com vários outros problemas também que impossibilita a utilização dessa placa. Inclusive, como a temperatura excedeu, se você não preparou a base do forno com um desmoldante ou uma camada mais generosa de desmoldante, pode ter certeza que essa plaquinha também vai tentar grudar pelo menos na sua placa de fibra cerâmica ou qualquer outro material que você esteja utilizando ali na parte de baixo. E, pessoal, essas aqui foram dois problemas que podem ser causados focando aqui no excesso de temperatura. Falando aqui um pouco sobre o excesso de temperatura nos pigmentos, mais para frente também vou fazer um videozinho, pretendo fazer um videozinho falando um pouco mais sobre temperatura dos pigmentos. Se você, por exemplo, pegando o mesmo exemplo do pigmento de 760 a 820 graus, se você utiliza uma temperatura muito excedente a essa, que o pigmento foi projetado para entrar no seu estado de vitrificação e atingir a cor necessária, pode ter certeza que aquele vermelho, pegando como exemplo o próprio vermelho, aquele vermelho que você esperava adquirir na peça vai ser alterado, seja por uma cor um pouco mais clara ou até mesmo, na maioria dos casos, uma cor mais escura, porque os óxidos eles vão extrapolar muito ali o tempo da receita ali e vai atingir uma outra coloração. Deixa eu ver aqui, outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Bom, eu vou falar aqui um pouco. A parte crítica aqui do erro do ciclo, eu acredito que vocês já entenderam. Se sim, coloca aqui nos comentários. Evandro, sobre o ciclo, eu entendi, tá? Só para mim ficar mais tranquilo em relação a essas devagadas que às vezes eu dou aqui no vídeo. Outra coisa que eu quero aqui, só para a gente começar a finalizar esse vídeo aqui, é falar sobre as vantagens de você entender como que funciona um ciclo. Entender não, as vantagens de você utilizar o ciclo correto para aquilo que você está criando. Porque a gente já viu que um ciclo incorreto pode fazer com que a sua peça quebre, pode fazer com que ela perca o brilho, pode fazer com que a peça grude numa base, pode fazer com que a peça estoure. Eu não falei muito aqui em detalhes, mas pode estourar, pode trazer muitos prejuízos à sua peça. Agora, inclusive até danificar a sua mufla ou forno. Já fiz outros vídeos aqui também falando sobre isso. Agora, as vantagens de você utilizar o ciclo correto é que você vai ter uma peça com mais brilho, porque a própria temperatura, você pode utilizar a própria temperatura para trazer mais brilho à peça. Você vai ter uma peça muito mais resistente, inclusive resistente à queda e à pancada, porque você pode utilizar novamente a própria temperatura nos tempos corretos. Se você utiliza o forno e no tempo correto também, se você entende como que funciona a mufla para dar mais resistência a ela, as cores vão realmente serem as cores que você planejou para aquela peça. Se você quer um vermelho vivo, realmente você vai ter uma peça ali com vermelho vivo. Se você quer um amarelo bem quente ou um laranja bem quente, você realmente vai ter ali um amarelo e um laranja, assim como qualquer outra cor. Por quê? Porque utilizando as temperaturas corretas, nos tempos corretos, você você consegue atingir o máximo que aquele pigmento, que aquele vidro, que aquele material pode proporcionar para você. Isso, pessoal,
Vou falar aqui só a título, só para reforçar, tanto faz se você está utilizando, seja um forno de alta temperatura ou até mesmo a mufla. É claro que quando você está utilizando a mufla, você tem que ter um conhecimento mais aprofundado por trás disso, a ponto de você conseguir retirar também, com base na experiência que você vai estar adquirindo, ou até mesmo passada por alguém, conseguir retirar o máximo possível daqueles materiais que você está utilizando aí para a criação de um projeto. Nossa, meu braço está coçando, tacos. Bom, deixa eu ver, cores vivas, mais brilho, e é claro, aqui eu ia até pular essa parte, mas quando você utiliza o ciclo correto, você consegue retirar uma peça inteira do forno ou da mufla. Uma peça sem trinca, totalmente inteira, perfeitinha ali e até mesmo no formato que você planejou para aquele seu trabalho. Lembrando, pessoal, que caso você tenha alguma dúvida sobre qualquer ponto que eu trouxe aqui, é só deixar aqui nos comentários que posteriormente eu agregarei a outros vídeos aqui do canal ou até mesmo responderei aqui mesmo no comentário de vocês. Lembrando que também que todos os nossos treinamentos também estão aqui na descrição. O Fusão Perfeito, que é um curso de vidrofusão mais completo, o Bijuteria de Valor, que é focado em criação de bijuterias utilizando micro-ondas, o Vidrofusão Arte no Micro-ondas, que é um livro digital focado em te mostrar como que, em te ensinar a vidrofusão de uma forma simples, prática e fácil, a ponto de você conseguir criar peças até mesmo no mesmo dia, utilizando o seu próprio micro-ondas no espaço de 2 metros quadrados, no conforto da sua casa. Também vai estar aqui na descrição e, como não podia faltar, o manual completo da mufla, que é um curso digital onde eu te mostro o passo a passo de como que você pode criar seus próprios tempos na mufla, preservar a qualidade da queima, fazer a manutenção da mufla. Inclusive, pessoal, eu mostro lá quais são os materiais que você pode utilizar para a criação da sua própria mufla. E só para não pegar aqui por excesso de informação, por falta de informação, todos essas mentorias que eu falei aqui, elas também estão disponíveis no curso Fusão Perfeita, com exceção do Vidrofusão Arte no Micro-ondas. Os demais, Bijuteria de Valor e o Manual Completo da Mufla, também estão dentro do Fusão Perfeita. Se você gostou desse vídeo aqui e quer mais deles, deixe seu like, se inscreve no canal, que você ajuda a gente bastante. Nossa, já estou cansando. Aqui quem falou foi Ivan Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!